Olá meus caros, aqui é o Corvo. Os filmes do italiano Mario Bava, em geral, tiveram grande repercussão no ocidente. Desde o lançamento do clássico Black Sunday, de 1960, o trabalho dele passou a atrair muito a atenção não apenas dos demais diretores europeus, mas também dos estúdios americanos. A ousadia de Bava sempre foi uma de suas marcas registradas, e neste sentido, o italiano cruzou certos limites morais e estéticos antes mesmo do mercado, e da sociedade, é claro, considerar isso aceitável em produções cinematográficas. Eu poderia escolher alguns outros filmes para apresentar Mario Bava no canal, mas escolhi introduzi-lo com o filme Reazione a Catena, mais conhecido internacionalmente como A Bay of Blood, por considerar que este foi o mais influente com a assinatura dele. Não o melhor, e tampouco o mais inovador, mas certamente o mais influente. A Bay of Blood sedimentou o tom do horror europeu da década de 70 e do americano da década de 80, sem nenhum exagero. É bastante comum encontrarmos afirmações apaixonadas que classificam A Bay of Blood como a obra que inspirou a criação dos slashers. Muitos consideram este filme o pai de todos eles. Mas há um equívoco aqui. Na realidade, é mais assertivo dar crédito ao Bava do que ao filme, porque as ideias e maneira de execução são realmente dele, mas o ponto de partida em si não foi em A Bay of Blood, e sim em outro filme, chamado Blood and Black Lace de 1964. Vocês ouviram bem. O verdadeiro pai dos slashers é um filme de 1964, filmado por Bava 7 anos antes deste aqui. Blood and Black Lace foi o filme que realmente popularizou o gênero que chamamos de giallo, a forma italiana de narrar e ambientar thrillers de mistério, que posteriormente serviriam de base para o slash americano, que popularizaria mundialmente os assassinos em série. Mario Bava inaugurou os giallos um ano antes, com o filme The Girl Who Knew Too Much, mas foi com Blood and Black Lace que ele consolidou o estilo que, a partir dali, seria copiado por vários outros diretores italianos. Blood and Black Lace é um filmaço, e futuramente falarei mais sobre ele aqui no canal. Esclarecimento feito, fica então a pergunta que não quer calar. Por que então A Bay of Blood é considerado por grande parte dos cinéfilos o pai dos slashers, a fonte da inspiração, se ele não foi exatamente o primeiro filme do Mario Bava com este conceito? A resposta é muito simples, meus caros. Pelo choque, pelo ultraje, pelo tom e pela brutalidade. A Bay of Blood se tornou mais conhecido e sua fama cruzou o oceano porque, para os padrões da época, não existia um filme tão ultrajante e violento como este. Mario Bava subiu tanto o tom que criou não apenas um diálogo misterioso, mas realmente uma obra digna do título que recebeu. Dito isso, alguns dos meus ouvintes mais atenciosos devem estar se questionando. Corvo, como assim este filme é influente se ele não serviu de inspiração para John Carpenter, criador do Halloween? Ele não serviu de inspiração direta, mas indiretamente influenciou sim. Porque foi A Bay of Blood o filme italiano que mais impactou Dario Argento no início da carreira dele, que realmente manifestou nele, que se tornaria outro mestre do giallo, o desejo de produzir filmes mais gráficos para o gênero. Relembro a vocês que Halloween de John Carpenter foi o filme que popularizou os slashers, mas o conceito dele, em 1978, bebia de 3 fontes distintas. A primeira foi o filme Psycho, de 1960, do diretor Alfred Hitchcock. A segunda foi o filme canadense Black Christmas, de 1974, do diretor Bob Clark. E a terceira foi o filme Profondo Rosso, Deep Red, do Dario Argento, lançado em 1975. Dito isso, se não existisse A Bay of Blood, certamente Argento não teria arquitetado seus diálogos tardios da mesma maneira. Foi exatamente a truculência sem precedentes de Mario Bava que pegou todo mundo de surpresa, até mesmo produtores e atores que já haviam trabalhado com ele. Foi isso que inspirou Dario Argento a criar Profondo Rosso, sua masterpiece. Para critério de comparação, o diálogo The Bird with the Crystal Plumage, de Argento, do mesmo ano, é excelente, mas o tom utilizado por ele é infinitamente mais ameno do que o utilizado por Bava em A Bay of Blood.
Argento ficou tão surpreso, chocado e fascinado com este filme que na época de exibição ele pediu a um amigo dele, que era projecionista, para roubar o rolo de filmagens do cinema local. Falo sério, meus caros, é tudo verdade. Dario Argento roubou o filme porque queria tê-lo para si. Anos mais tarde ele confessou o crime, e até hoje tem o rolo original na casa dele. Retornando às considerações históricas, com a popularidade enorme de Halloween, é fato comprovado que o diretor Sean Cunningham e o roteirista Victor Miller tentaram descaradamente copiar o trabalho de Carpenter, para não perder o bonde da popularidade de Halloween e assim fazer um bom dinheiro. E foi assim que, em 1980, eles nos apresentaram o primeiro filme da franquia Friday the 13th. Porém, ao contrário de Carpenter, eles também pretendiam subir o tom. Havia uma necessidade inerente de manter o público interessado nesse tipo de filme, e foi exatamente aí que a Bay of Blood, agora diretamente e não mais indiretamente, voltaria a entrar na história. Eu digo a vocês, sem qualquer temor, que Friday the 13th, tanto o primeiro quanto o segundo filme, são uma cópia despudorada de A Bay of Blood. Eu gosto de todos eles, mas fatos são fatos. O filme de Mario Bava foi o primeiro a explorar o cenário que serviria de base para o conceito de acampamento sangrento, usado em Friday the 13th e Sleepaway Camp. E fez isso uma década antes da franquia de Jason Voorhees. Não há como negar que os dois primeiros filmes copiaram fortemente os conceitos de A Bay of Blood, e não falo apenas de cenário, mas também das cenas de morte. Quando assistirem o filme de Bava, vocês vão notar muitas similaridades com as cenas de morte dos dois primeiros filmes da franquia Friday the 13th, mas foi especialmente no segundo filme onde a cópia ficou mais evidente. Duas cenas são muito famosas e aclamadas pelos fãs. A primeira é a cena onde Jason acerta um cadeirante no rosto com a machete. E a segunda, a mais brutal daquele filme, é quando Jason empala um casal de namorados durante o sexo com uma lança. Ambas as cenas foram descaradamente copiadas de A Bay of Blood. E mais, o modo como Mario Bava retratou as mortes no filme dele, pasmem, é muito mais brutal e chocante. Friday the 13th Part 2 foi extremamente criticado em 1981 pelos excessos. A mídia americana descascou o filme. Agora, imaginem vocês que 10 anos antes, na Europa, o diretor que realmente desenvolveu estas cenas fez o mesmo, mas de forma mais explícita e sem cortes. Entendem por que A Bay of Blood escandalizou tanto e a razão deste ter se tornado tão apreciado por outros diretores que o copiaram nos anos e décadas seguintes? Para deixar ilustrado o que falo, comparemos as duas cenas de empalamento, a original e a cópia. Vamos lá. Em Friday the 13th, Jason entra silenciosamente no quarto onde o casal está tendo relações sexuais. Nós vemos o vilão levantar a lança e fazer o movimento na descendente. Daí a câmera corta para a expressão de dor do rosto da moça, e logo depois corta de novo, onde vemos a ponta da arma cruzar a cama e acertar o chão. Ou seja, nós não vemos a perfuração. Ficamos apenas com a sensação dela por causa da expressão da personagem. Já na cena original de A Bay of Blood, Mario Bava filma tudo. O modus operandi é exatamente o mesmo. Entrada sorrateira no quarto, movimento no descendente. Mas aí nós vemos a arma realmente cravando as costas da personagem feminina e empalando os amantes, unidos para sempre. E logo após ela termina, quando Bava nos mostra a ponta da lança furando o estrado, acertando o chão e o sangue escorrendo. Uma cena tão brutal, mas tão brutal, que chega a ser surreal imaginar como esse filme foi exibido em 1971. Além do caráter explícito que eu narro, o que alguns slashers tiveram medo de tentar, em virtude da censura que poderiam receber nos Estados Unidos, o filme de Bava também é muito mais erótico. Diferente da maioria dos slashers, A Bay of Blood não tem apenas nu parcial, ou filmado à distância. Mario Bava filma uma das atrizes sem o menor constrangimento, com muito enfoque nas zonas erógenas do seu corpo. Fico a pensar que o diretor deve ter acordado de mau humor na manhã, onde começaria a rodar o filme, e pensado: eu vou mandar todo mundo ir para aquele lugar.
O elenco, o pessoal da produção, o público, todo mundo. Hoje ninguém me segura. E olha, ele mandou mesmo. Vestiu suas roupas, passou a mão na mixaria que tinha para produzir o filme e não olhou para trás. O dinheiro foi tão curto que ele mesmo teve que fazer a cinematografia. Não havia recurso para contratar mais profissionais. Os cenários, por exemplo, não foram alugados, mas pertenciam a membros da equipe. Eram suas propriedades particulares. Bava fez este filme na raça, e não à toa o considerava seu predileto. Tinha um carinho especial por ele. Os recursos disponíveis foram aplicados de maneira sistemática, em setores onde ele sabia que seriam indispensáveis. Grande parte do dinheiro com certeza foi parar nas mãos, ou melhor, nos bolsos, de Carlo Rambaldi, um verdadeiro mestre dos efeitos especiais e da maquiagem protética. Rambaldi era uma lenda, mas por isso mesmo não muito barato. Como o cobertor era curto, Bava então optou por filmar as melhores e mais brutais mortes que podia com Carlo e economizar em todo o resto. E deu certo. O resultado é muito chocante e escandalizador para um filme de 71. Bava ficou muito feliz com o resultado final, mas embora o filme seja hoje considerado um verdadeiro clássico, a opinião pública foi completamente contrária na época. Houve fogo de todos os lados, até mesmo fogo amigo. O eterno Christopher Lee, que havia trabalhado com o diretor em 1963 no filme The Whip and the Body, ficou curioso para ver o esforço mais recente dele e acabou abandonando o cinema no meio da sessão, em protesto. A Bay of Blood está a muitos níveis acima da violência dos clássicos da Hammer, que consagraram Christopher Lee. Como enfatizei, o resultado final estava acima de qualquer coisa que o próprio Mario Bava já havia apresentado. Pegou todo mundo de surpresa. No Reino Unido, terra de Lee, a Bay of Blood entrou para a lista dos filmes obscenos, um dos 39 que foram escorraçados por lá. Particularmente, eu discordo da postura de Lee, embora concorde com as críticas. Por um lado, é completamente compreensível a reação da sociedade da época quando analisamos a questão por vias históricas. O material realmente era muito chocante, não havia qualquer preparo para um filme assim naquele tempo. Por sinal, foram diretores como Bava que começaram a preparar o caminho para a total desinibição que temos hoje. E do mesmo modo, tornou explícita a necessidade de desconstruir um modelo de avaliação para estabelecer faixas etárias, algo que ainda não existia. Mas, por outro lado, também compreendo o papel de Bava como diretor de filme de horror. Ora, estamos falando de horror, não estamos? Este gênero, historicamente, sempre foi o mais controverso e sem financiamento do cinema, em qualquer lugar do mundo. Isto leva milhares de profissionais a trabalharem experimentalmente, o que dá origem a muitas inovações que, anos mais tarde, serão adotadas pelos filmes mainstream. Este é um ponto. Mas outra coisa que penso ser importante refletir é se o horror teria realmente sentido se fosse inofensivo. Eu penso que não. O horror não pode ser um gênero acomodado, que jogue no seguro. Não pode ser covarde e comedido. Seja de maneira crítica ou estética, a essência do horror, daquilo que fundamenta o gênero, é o incômodo. Ninguém deveria entrar numa sala de cinema para assistir um filme de horror esperando sair ileso. E por jogarem tanto no seguro, que todos os anos são produzidos centenas de filmes esquecíveis e apenas alguns poucos com potencial para marcarem época. Eu não estou dizendo de maneira alguma que um filme de horror deve ser sempre gore e over the top. Não confundam as coisas. O gore é apenas uma faceta do horror, e existem inúmeras maneiras, formas de retratar o gênero. Mas o horror, independente de qual seja, tem que incomodar. No início do século XXI, por exemplo, nós tivemos uma penca de filmes que ficaram conhecidos como torture porn, pornô de tortura, que apareceram muito em virtude do filme Saw, Jogos Mortais. Eram filmes extremos, muito mais gráficos do que os clássicos, mas completamente vazios, sem alma, sem mensagem, sem provocação, gratuitos. O primeiro Saw eu acho bastante interessante, mas nenhum outro além dele e dos seus copycats. E é disso que eu falo. Não é o gore a questão, mas a capacidade de incomodar e sensibilizar, seja graficamente, conceitualmente ou até mesmo
com uma crítica interna, social. A função do horror é perturbar. E se ele não faz isso, não tem razão alguma para existir. Quando nos sentimos seguros diante de um filme do gênero, se ele não nos fará pensar sobre qualquer coisa, seja nas críticas que fez ou até mesmo em questões técnicas, sobre o modo de filmar e construir cenas, o lugar dele é na lata do lixo. A Bay of Blood foi um filme absurdamente extremo para a época, mas gerou discussões e algumas reflexões. Carlo Rambaldi, ajudado pela retratação de Mario Bava, deu uma aula de maquiagem e efeitos especiais. Em A Bay of Blood, não apenas limites morais estão sendo desafiados, mas também os limites técnicos, ou seja, as formas consolidadas de fazer cinema. E embora o filme seja muito violento, o mesmo também possui narrativa, contexto para as cenas que estão sendo apresentadas. Não é algo inteiramente gratuito ou sem contexto, como os filmes de torture porn. A Bay of Blood, por sinal, é bem mais refinado do que a grande maioria dos slashers oitentistas. O modelo giallo de Bava implica em algum tipo de elaboração. Nos slashers americanos, 95% do elenco é bucha de canhão e existe apenas para ser abatido pelo antagonista. Mas nos giallos não é assim que funciona. Cada personagem de A Bay of Blood, morrendo ou sobrevivendo, tem uma razão de ser e participa de maneira central na trama. Até a metade do filme, vocês não vão perceber isso, mas depois isso será mostrado. Cada personagem exerce algum papel na história, é parte do quebra-cabeça que é desvendado no final. O diálogo caminha lado a lado com o mistério e a postura detetivesca. Honestamente, o encerramento que Bava escolheu para A Bay of Blood me desagradou, por ser muito fora da casinha e não agregar nada para a trama central. É claro que ele pode ser entendido como um castigo para quem só pensa em dinheiro e não cuida, educa ou participa da vida dos filhos. De qualquer forma, é um final muito pastelão. Dito isso, o modo como o diretor vai revelando o que desencadeou cada momento de infortúnio que acontece na trama é digno dos grandes momentos da história do diálogo. A Bay of Blood não é uma obra que nos mantém em exercício mental, mas demandou criatividade para costurar a série de eventos que nós acompanhamos. A partir do momento que o diretor nos mostra qual direção vai adotar na segunda metade, o filme se transforma totalmente, ganha nova vida, quando já estávamos nos preparando para desistir dele. Indubitavelmente, A Bay of Blood é sim um dos melhores trabalhos de Mario Bava, e creio que, nesta altura do campeonato, com toda a repercussão e inspiração que provocou, serão poucos os críticos que vão discordar desta afirmação. Encerro por aqui. Um abraço a todos e saudações corvides.